Vamos mais a uma aula de matemática do Ensino Fundamental 2. Eu sou o professor Aldemir Malveira, então vamos agora para a nossa aula. Vamos ver o nosso objeto de conhecimento da aula número 6. Objeto de conhecimento: potenciação e radiciação, detalhamento, resolução e elaboração de problemas sobre a relação entre potenciação e radiciação. Então, vamos para a nossa aula! Então, para darmos início à nossa aula de hoje, vamos exatamente falar de raiz quadrada. O que vem a ser a raiz quadrada? Bom, a raiz quadrada ela é uma operação matemática inversa à elevação ao quadrado. Ela permite encontrar o número que, quando multiplicado por si mesma, resulta em um determinado número. Portanto, meu povo, para nós termos uma raiz quadrada, basta que você lembre exatamente da operação da potenciação. Por quê? Porque a raiz ela é a operação inversa da potenciação. Então, vamos ver agora os casos de uma raiz quadrada. Olha só. Primeiro, raiz quadrada exata de um número racional, certo? Olha só, vamos ver o que acontece nesse caso. Então, para nós calcularmos a raiz quadrada de um número racional, segue o mesmo processo da determinação de qualquer número, certo? Então, vejamos. Vamos ver esse exemplo. Olha só, aqui nós temos a raiz quadrada de 1 sobre 9. Ora, por que a raiz quadrada de 1 sobre 9 ela é 1/3? Por que isso? Porque nós temos que buscar qual é o número que é elevado ao quadrado, certo? Ou seja, qual é o número que é elevado à potência de 2 vai dar 1/9. Então, olha, 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9. Ó. Então, quando nós olhamos para essa situação, e se você quiser extrair a raiz quadrada de 1 sobre 9, ó, ela volta à origem, você vai exatamente buscar qual é esse número. Então, é dessa maneira que você deve exatamente pensar. Né? Então, toda vez que você estiver pensando em termos de uma raiz quadrada de um número, você deve fazer a seguinte pergunta para você mesmo. Olha, qual é o número que é elevado ao quadrado que vai dar aquele número que está debaixo do radical? Automaticamente esse número ele é a raiz quadrada. Vamos ver o nosso segundo exemplo. Vem comigo, olha só. No segundo exemplo, olha o número que nós temos. O número que nós temos, ele é 25 centésimos. Olha só, ele é um número racional. Mas observe, o que é 25 centésimos? Quando você faz a leitura, 25 centésimos é a mesma coisa que, olha lá, 2 casas após a vírgula. Então, está aqui a parte inteira, ó, da fração. Então, é 25 sobre 100. Então, você faz a transformação e logo após, olha, a transformação, você então vai realizar o processo da raiz quadrada, ou seja, você vai operar, ó. E aí você deve pensar, olha, qual é o número, ó, que é elevado ao quadrado, ó, qual é o número que é elevado ao quadrado, que vai dar exatamente esse, olha. Então, lembrando, ó, 5 ao quadrado vai me dar 25, não é verdade? E 10 ao quadrado vai me dar 100. Portanto, olha lá, a raiz quadrada de 25 é 5 e a de 100 é 10. Olha lá, é dessa forma que você descobre um valor.
olha aqui o nosso terceiro exemplo. Olha o que nós temos. Nós temos 2 inteiros, ó, essa leitura que você faz, e nós temos, então, 2 casas após a vírgula. Portanto, nós temos, então, centésimos, ok? Então, olha, é importante que você tenha em mente sempre isso que eu acabei de falar. Olha, você está lidando com a raiz quadrada, certo? Ok, beleza. Então, como que você deve pensar em termos de raiz quadrada? Fazendo essa pergunta que eu vou te dizer, olha, que eu estou te dizendo. Qual é o número que é elevado ao quadrado que vai dar o número que está no radical? Ora, esse número é a tua raiz quadrada. Então, no exemplo da letra C, eu fiz a leitura. Também é importante que você realize a leitura. Então, ali nós temos 2 inteiros e 25 centésimos. Então, você converte em forma de fração, porque ele é um número racional. Todo número racional você vai converter na forma A sobre B, ou seja, na forma de fração, onde o denominador é diferente de zero. Tá? Isso está atrelado às bases 10. Olha, por quê? Nós temos 2 casas após a vírgula, portanto, 25 centésimos. Então, vai ficar 225 sobre 100, como está aqui. Ó. Vem, olha para mim, olha só aqui. Então, está aqui, ó, transformando, e aí tendo aquele pensamento, olha, qual é o número que é elevado ao quadrado que vai dar 225? Você pode ir fazendo por tentativa, né? Por aproximação. Ó. Observe, não é 225? Ora, 10 elevado ao quadrado já vai dar 100. Opa, ainda então precisa de mais. Aí você vai aumentando. Faz do 11, faz do 12, faz do 13, faz do 14, chegou no 15. 15 elevado ao quadrado vai dar 225. Então, é por isso que a raiz quadrada de 225 é 15. E quando for de 100, mesmo processo, né? Você pode sair fazendo, procurando colocar um número elevado ao quadrado, como eu faço aqui, ó, em forma de pergunta. Ó. Qual é o número que é elevado ao quadrado que vai dar o número que você está buscando? Olha aí. É esse pensamento que você deve ter. Então, aqui, quando está se perguntando qual é a raiz quadrada de 2 inteiros e 25 centésimos, converta primeiramente para números da tua zona de conforto, porque não é bom você trabalhar com números quebrados. Então, geralmente faça isso, converta para a sua zona de conforto. Qual é a nossa zona de conforto? A nossa zona de conforto é o número inteiro. Então, ali eu fiz a leitura, ó, 2 inteiros e 25 centésimos. É a mesma coisa que 225 sobre 100. Por que sobre 100? Porque logo após a vírgula tem 2 números. 2 números correspondem ao 100. Se tivesse um número, corresponderia a 10. Se tivesse 3 números, corresponderia a 1000. É essa leitura que você tem que fazer. E aí depois você tem essa lógica, né? Pensar qual é o número que é elevado ao quadrado que vai dar aquele número que eu estou buscando. Esse número é a raiz quadrada. Beleza? Então vamos continuar. Olha só. Dando continuidade, nós temos o seguinte, ó. 2. Raiz quadrada de potência, olha. Ou seja, quando nós tivermos no nosso radicando uma potência. Ah, professor, como é que a gente faz isso? Ora, quando você tiver uma raiz quadrada de potência, basta que você faça o seguinte, olha, para se calcular a raiz quadrada de uma potência, basta dividirmos o expoente dela por 2, ou seja, como está aqui. Por que por 2? É por esse cara aqui é o índice. Ó. Então, aqui, ó, você transforma, ou seja, ó, a raiz quadrada de x elevado a n, você converte para uma fração com expoente fracionário. Ó. O n aqui, olha, ele passa para o numerador e o índice para o denominador. Ah, professor, vamos ver outros exemplos. Vamos supor aqui, ó, eu tenho a raiz cúbica, né? É claro que aqui é raiz quadrada. Então, aqui eu coloquei 3 mesmo de propósito. Vamos supor que nós tenhamos isso aqui, olha lá. Raiz cúbica de 2 elevado a 4. Como é que eu converto isso? Olha, o radicando é a base, passo o tracinho,
Opa, olha só, então, ó, o teu aqui expoente do radicando, né? Ele fica em cima e o índice fica embaixo. Olha aí, ele se transforma nesse número. No nosso caso aqui, olha, nós estamos falando de raiz quadrada. Então, pode ter também que você se depare com essa situação. Olha lá, qual é a raiz quadrada, digamos, de 15 elevado a 2, olha. Então, o que é que você vai fazer? Quando não aparece nada no índice aqui, ele é 2, olha. Então, vai ficar 15 elevado a 2 sobre 2, olha só. Então, isso aqui vai me dar 15, 2 sobre 2 dá 1. Portanto, aqui nesse caso, olha, vai me dar exatamente 15, certo? Então, vamos continuar com os exemplos. Olha aqui outro exemplo, olha. Qual é a raiz quadrada? Vamos ver se daqui, ó. Qual é a raiz quadrada? Está aqui, apareceu 2, olha lá. De 5 elevado a 4. Então, o que é que nós temos que fazer aí? Vejam bem, olha só. Então, toda vez que você tiver diante dessa situação, lembrando, né, que os elementos que compõem a raiz, primeiro é o sinal, né? Nós chamamos isso de radical. Ora, o que está naquele vizinho do radical é o índice. E o cara que está no expoente do radicando, certo? São essas duas coisas que você tem que identificar. Lembrando que, quando no índice não vier escrito nenhum número, significa que lá está escrito, mas nós não estamos vendo o 2. Portanto, continua sendo uma raiz quadrada, certo? Então, vamos continuar com o exemplo aqui que está no quadro. Olha só. Então, qual é a raiz quadrada de 5 elevado a 4? Olha o que eu vou fazer. Repete, primeiramente, o radicando. Ó. Aí, o teu expoente do radicando vai ficar no numerador da fração e o índice no denominador. Ó. E aí, você continua fazendo a conta. Ó. 4 dividido por 2 vai me dar 2. Portanto, olha só, você chegou a 5 elevado ao quadrado. E aí você pode resolver. Ó. 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, que vai nos dar 25. Olha. Então, quando for perguntado qual é a raiz quadrada de 5 elevado a 4, o procedimento você vai fazer isso, manipula, né? Faz a conversão, transforma em uma potência com expoente fracionário. E aí você executa a conta até chegar na solução. Vamos ver o exemplo 6. Qual é a raiz quadrada de 7 elevado a 2? Primeiro passo, repete o radicando. 7. Bota o tracinho de fração, olha. O expoente do radicando vai para o numerador, certo? E o índice vai para o denominador. Ou seja, olha lá, 7. Vê se dá para dividir. Ó. 2 dividido por 2 dá 1. 7 elevado a 1 vai me dar 7. Portanto, a raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado vai me dar 7 elevado a 1, que vai me dar 7. Também você pode recorrer às propriedades de potenciação. Né? Ora, lembrando que as propriedades de potenciação, elas também poderão ser utilizadas neste caso, olha. Ou seja, quando o índice for igual ao expoente do radicando, anula o radical, ou seja, faz com que o radical desapareça, portanto, ficando só um número, que é uma propriedade que você pode também ir por este lado. Beleza? Vamos ver agora a continuidade. Como extrair a raiz quadrada de outros números, certo? Então, para nós extrairmos a raiz quadrada de outros números, nós temos o seguinte, ó. A raiz quadrada exata, estou falando de raiz quadrada exata, olha, pessoal.
ocorre quando o resultado da operação é um número racional. Os exemplos supracitados são casos de raiz quadrada exata, ou seja, o que nós vimos anteriormente. Por exemplo, a raiz quadrada de 25 ela é exata, porque o resultado é 5, que é aquele processo. Por que que deu 5? Olha aqui embaixo. Quando nós olhamos, qual é a raiz quadrada de 25? Só é você pensar, qual é o número que é elevado ao quadrado que vai dar 25? Ó, aquele pensamento que eu acabei de falar. Aí você sai buscando, pega os números e começa a brincar, manipula. E aí você vai chegar à seguinte conclusão, olha, que 5 ao quadrado vai nos dar 25. Portanto, a raiz quadrada de 25 nada mais é do que o 5. É desse jeito, certo? Aí nós temos a continuidade. Quando há no radicando um número com raiz quadrada desconhecida, quando ela é desconhecida, que são aqueles dos casos que não são quadrados perfeitos, que nós já estamos acostumados. Quando ele é desconhecida, nós poderemos nos valer desse processo aqui, chamado de fatoração, para calcular uma raiz exata. Aí você poderia perguntar, mas o que é a fatoração? Fatorar, pessoal, significa reescrever através de um produto. É isso que significa o verbo fatorar. Então, quando eu digo fatorar, é pegar o que você tem e escrever através de uma multiplicação, um número que você desconhece. Por que que isso é tão bom você saber fazer? Porque nós vamos para números da nossa zona de conforto. Porque quando você vai fatorar, você vai buscar os critérios de divisibilidade. Então, vamos recordar de alguns critérios, porque eles vão nos ajudar no processo da fatoração. Quais são esses critérios? Primeiro, divisibilidade por 2. Ou seja, quando um número é divisível por 2. Um número ele é divisível por 2 quando ele é par. Então, esse número ele é divisível por 2. Beleza. Vamos recordar um outro caso de fatoração. Divisibilidade por 3. Um número ele é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos der um número divisível por 3. Beleza? Qual é o próximo? O próximo é o 5. Quando o número é divisível por 5, pessoal? Quando ele termina em 0 ou 5. Olha só que legal. E assim sucessivamente. Esses caras são números primos. O que está por trás? E ele está por trás de números primos. Lembrando o que é um número primo. O número primo ele é um número que ele possui somente 2 divisores, o 1 e ele próprio. Então, observe que eu dei um passeio pelos critérios de divisibilidade, começando no 2, depois eu fui para o 3, depois eu fui para o 5, o próximo seria o 7, depois viria o 11 e assim sucessivamente. Portanto, quando você fala de fatoração, é escrever os números primos que compõem, que dão a composição desse número que você está trabalhando, buscar esses números. Ou seja, você vai utilizar os critérios de divisibilidade para você, então, chegar à forma de reescrever o número, tá? Então, vamos continuar. Olha só. Então, aqui nós temos o seguinte, calcular o valor da raiz quadrada de 196, olha. É um número desconhecido, né? Ele é um número que não está na nossa zona de conforto. Então, nós precisamos inicialmente realizar a fatoração desse número. Lembrando que fatorar significa pegar esse número e utilizar os critérios de divisibilidade. Então, vejamos, olha, vamos fazer uma análise dele. Olha aqui, olha só como é que é uma coisa bem simples. Professor, olha só, vamos utilizar os critérios de divisibilidade, certo? A primeira pergunta, o número que você tem, ele é um número par? Se ele for por um número par, ele então começa por 2, olha. Ou seja, 196 dividido por 2. E aí você executa a continha normal, olha. Uma conta lá,
19 dividido por 2, isso daqui vai me dar 9, olha, 9 vezes 2 são 18, ó. Sobra 1, baixo 6, 16 por 2 dá 8, 8 vezes 2, 16, olha, zerou. Então, isso aqui vai para 98, olha. Aí você observa o número que deu. Ah, professor, esse número o quê? Ainda é um número par. Então, ainda vai por 2. E assim sucessivamente, olha, você vai até chegar onde? Chegar no 1, olha. É assim que você vai fatorando, você vai utilizando os critérios de divisibilidade, beleza? Então, olha só, vejamos aqui, vamos continuar ainda com esse número aqui, certo? Vamos continuar fazendo essa continha. Então, para fazer essa continha, eu vou pegar aqui e vou solicitar um quadrinho em branco para executar essa conta todinha, certo? Vamos realizar essa conta toda. Beleza, qual era o número? Ó, 196, né? Ó, aí eu disse que esse critério ele era por 2, que deu quanto? Ó, 98. Você continua dividindo por 2. Aí vamos executar a continha aqui, ó, 98 por 2, olha. Então, 9 por 2 dá 4, 4 vezes 2 é 8, sobra 1, ó, 18, 9 vezes 2, 18, zerou. Então, foi para 49. Olha o que aconteceu. Do 98, quando nós dividirmos, ele passou para 49. Então, vamos ver por qual critério esse número ele é divisível, porque agora ele não é mais por 2, porque ele não é par, certo? Então, vamos ver se ele é por 3. Como é que eu descubro se ele é por 3? Basta você somar, ó. 4 mais 9 dá quanto? 13. 13? É divisível por 3? Não, então esse não é por 3. Aí você vai para o próximo critério. Qual é o próximo critério? O próximo critério é 5. O número é divisível por 5, ele termina em 0 e 5. Não é o nosso caso. Então, o próximo número é 7, que é o número que vai dar aqui, ok? Olha só. Então, 49, ele é por 7, vai dar 7. 7 é por 7, dá 1. Olha como você vai escrever, olha lá. Vai ficar, então, 2 elevado ao quadrado vezes 7 elevado ao quadrado, olha. Então, quando é solicitado, certo? A raiz quadrada do número 196, olha o que aconteceu. Nós fatoramos, que é escrever o número através de produto, né, de números primos. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Ó, aqui, ficamos, ó, raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 7 elevado a 2. Isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes a raiz quadrada de 7 elevado a 2, certo? Agora, olha lá, transformando no que foi dito, olha, 2 sobre 2, certo? Aí, 7 elevado a 2 sobre 2, certo? Aí, 2, ó. 2 dividido por 2 dá 1, 7, 2 dividido por 2 dá 1. Ou seja, 2 elevado a 1 vai me dar 2, 7 elevado a 1 vai me dar 7, isso aqui vai me dar o quê? 14. Portanto, a raiz quadrada de 196, ela é exatamente 14, olha. 196 por 2 deu 98, né, porque é par. 98 continuou sendo par, então fomos para o critério procurar se não era por 3, ele não era. Fomos procurar se ele não era por 5, não era, então o próximo foi 7. Beleza? Então, dando continuidade, vamos ver mais alguma coisa. Me segue aí, pessoal. Olha lá. Vamos agora para um outro exemplo. Vou pedir um outro quadrinho aqui. Olha lá, um exemplo. Tá, vamos supor que nós queremos saber qual é a raiz quadrada de 121. Ó. Aí eu não sei qual é, o número que eu desconheço, né? Então, o que nós vamos fazer? Ó, buscar os critérios de divisibilidade. Ó. Ao procurarmos os critérios de divisibilidade, a primeira coisa que você vai fazer é, primeiro, eu tenho um número que eu desconheço, né? E nós queremos saber qual é a raiz quadrada. Ele é um número par? Se ele for um número par, ele é divisível por 2, certo? Se não,
O próximo critério é por 3. Mas quando é que eu sei que o número é divisível por 3? Você soma. Nesse próximo exemplo aqui que nós vamos desenvolver, ele é 121. Você soma, olha, 1 mais 2 dá 3, com mais 1 dá 4. Então, 4 não é divisível por 3, portanto, não é por 3 o critério. O próximo critério é por 5. Um número ele é divisível por 5 quando ele termina em 0 e 5. Não é o nosso caso. O nosso caso aqui acaba em 1. Então, não é. Vamos para 7. Qual é o critério? Só é você... Esses critérios, pessoal, que eu estou me referindo, basta que você pense na multiplicação desses números. Quando eu falo é por 7, basta você buscar a tabuada de 7. Aí não é. Então, vou ao próximo número primo. É o 11, né? Porque é número primo, hein? Opa! O 11, 121, quando você vai lembrar a tabuada de 11, você vai ver, ó. 11 vezes 1 dá 11, 11 vezes 2 dá 22, 11 vezes 3 dá 33, e assim vai. Quando chega em 11 vezes 10, dá 110. Aí 11 vezes 11 dá 121. Portanto, este número ele é por 11. Esse é o critério dele. Olha só. Então, olha, 121 é por 11, que vai dar quanto? Vai dar 11. 11 é por 11 mesmo. Isso aqui vai me dar 1. Como é que esse número vai ficar escrito? Olha, não está sendo repetido, então é ele elevado ao quadrado. Olha. Portanto, ó, a raiz quadrada de 121, ela nada mais é do que 11 elevado a 2, que é a mesma coisa que 11 transforma um número em potência com expoente fracionária, 2 sobre 2. Isso aqui vai me dar 11 elevado a 1. Que isso aqui vai me dar 11, olha. Portanto, ó, a raiz quadrada de 121, ela é 11, beleza? Vamos ver mais um exemplo, olha só, vamos pegar um quadro branco aí, outro quadro branco, vamos ver. Olha só, eu vou escolher um número aleatório. O número vai ser, então, quero saber qual é a raiz quadrada, digamos, vamos supor 64. Vamos ver. Ó. Será que é exata essa daqui? Ou precisa decompor? Você também pode decompor. Olha só. Esse processo, ele é bom porque ele é uma ferramenta que você pode utilizar. Ele não é número par? Ok. Ó. 64 por 2 vai me dar 32. 32 por 2, isso daqui vai me dar o quê? Vai me dar 16, olha, 16 é por 2, vai me dar o quê? 8. 8 é por 2, vai me dar 4. 4 é por 2, que vai me dar 2. E 2 é por 2, que vai me dar 1, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá. Dá exatamente 2 à sexta. Ah, então como é que vai ficar isso aqui, professor? Então, a raiz quadrada de 64, nada mais é do que a raiz quadrada de 2 elevado à sexta. Ó. Ora, repetindo aqui, eu estou repetindo, né? Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 6 sobre 2. Beleza? E aí nós teremos 6 dividido por 2 vai me dar 3. Ó. Opa, 2 elevado a 3 vai me dar 8. Portanto, olha, a raiz quadrada de 64 é 8. Então, o processo de você fatorar um número em fatores primos, ele faz com que aquele número que você desconhecia te leve para números que você conheça, que são o caso de números mais baixos, como eu falei que são números primos, né? Então, começando no 2, depois vai para o 3, depois vai para o 5, depois vai para o 7, e assim sucessivamente. Vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado.